Bom dia, Renan. Ótimo dia também para quem acompanha a gente. Foram duas decisões do ministro. Primeiro, ele se declarou suspeito de ser relator, de analisar um pedido para que haja uma cobrança do Supremo Tribunal Federal para a instalação da CPI do Banco Master. Esse caso depois foi redistribuído e caiu com o ministro Cristiano Zanin, que é agora quem vai analisar esse pedido feito pelo deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. E, na sequência, o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito de participar do julgamento que vai começar amanhã para referendar a decisão que deflagrou a terceira fase da Operação Compliance Zero. O ministro deixa muito claro que é dessa fase da investigação em diante, ou seja, no âmbito de um braço dessa grande investigação. O inquérito mãe, que é o inquérito principal do Banco Master, o ministro não se declarou suspeito de participar dele. Até porque o ministro bateu muito na tecla quando ele deixou a relatoria há exatamente um mês, Renan, aconteceu no dia 12 de fevereiro, Sim. que não havia motivo para ele se declarar suspeito, que não havia motivo para ele se declarar impedido. Mas que, a despeito desses motivos, ele deixaria a relatoria em meio à pressão para preservar o Supremo Tribunal Federal, em meio ao desgaste institucional que a Corte vivia. Naquela época não se declarou impedido, nem suspeito. Ontem também não. Então, apesar de ele ter tomado essa decisão de se declarar suspeito, de analisar o processo que vai ser julgado amanhã sobre a manutenção ou não da prisão do Daniel Worcaro e a deflagração, o processo que autorizou a deflagração da operação da semana passada, o ministro deixa em aberto a possibilidade de julgar o inquérito como um todo. Isso significa que ele vai julgar o inquérito como um todo? Não. Isso significa que, nesse momento, ele ainda não abriu mão dessa possibilidade. Isso pode ser discutido e ele vai tomar essa decisão sobre se vai se declarar suspeito ou não no inquérito principal do Banco Master somente mais adiante. Até porque esse caso está longe de acabar. É uma investigação que provavelmente vai ser prorrogada no Supremo Tribunal Federal. Há uma expectativa de que ela termine o prazo dessa investigação nessa semana. Sabe-se que não tem como terminar nessa semana, a PF deve pedir uma prorrogação ao ministro André Mendonça. Então, diante de todo esse cenário, como não é urgente essa declaração dele da suspeição no inquérito principal, essa decisão vai ser tomada mais adiante, essa possibilidade de ele deixar ou não o caso. Theo, mas tem muita coisa para a gente abordar, vários olhares a respeito dessa decisão do ministro, né? Porque abre uma brecha para a oposição, abre uma brecha também para saber se vai amenizar essa crise com o STF do caso do Banco Master ou não. Tem muita coisa para a gente discutir. Tem muita coisa. E essa foi uma tentativa, isso de acordo com pessoas próximas ao ministro Dias Toffoli, de ele preservar a imagem do Supremo Tribunal Federal diante dessa crise, intensificação da crise com as recentes revelações, enfim, com também decisões do passado que ele tomou e que acabou culminando na saída dele da relatoria. Quando o ministro declara-se suspeito de analisar um processo, de participar de um julgamento, ele não precisa explicar os motivos, ele declara somente razão de foro íntimo. Não precisa explicar que foro íntimo é esse e por quais motivos tomou essa decisão. Mas quem conhece o ministro diz que é uma tentativa de ele ajudar a preservar a imagem do Supremo Tribunal Federal em meio a essa intensificação do desgaste. Boa, Theo Cury está aqui com a gente. Vamos conversar muito ainda ao longo do novo dia, claro, né? Durante toda a programação aqui da CNN, esse começo de quinta-feira, a gente vai trazer mais informações, mais desdobramentos do caso do Banco Master e conto muito com o Theo Cury, com apurações, porque o Theo sai daqui, já senta, já começa a conversar com as fontes, não para uma máquina. Combinado, Theo? A gente volta a falar então, né? Logo mais eu volto, né? Boa, boa, boa.